Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 11 de março de 2019, daremos início à nossa sexta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kine de Viana, presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron, presente. Vereador Célio Pereira, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Roberto Stucci Duarte, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Gilvan Mendonça de Souza, presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes do Executivo. Ofício número 019/2019 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1797/2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e especial e da outras providências. Ofício número 021/2019 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1798/2019, que dispõe sobre a denominação da Rua Jordão Alexandre de Oliveira, a antiga Rua 6, localizada no Jardim Paulistano, neste município de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Resumo das proposituras dos senhores vereadores, sessão ordinária, 11 de março de 2019. Moções. Moção 43, vereadora Sandra Kine de Viana, moção de pesar pelo falecimento do reverendíssimo padre Miguel Reinaud, falecido no dia 28 de fevereiro de 2019. Moção 44, vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de pesar pelo falecimento do senhor Cornélio Macedo, falecido no dia 5 de março de 2019. Requerimentos. Requerimento 85, vereadora Sandra Kine de Viana, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca do planejamento da prefeitura para o início das atividades do SESI Senai no bairro Agrochá. 1. Enviar cópia do planejamento de trânsito para dar conta do aumento do fluxo de veículos que a inauguração do SESI Senai requereu. 2. Enviar cópia do planejamento para as obras no trecho que vai do Instituto Federal à Escola Josino Silveira. 3. Enviar documentos comprobatórios dos convênios, contratos e recursos investidos em obras no trecho que vai do Instituto Federal à Escola Josino Silveira. Requerimento 86, vereadora Sandra Kine de Viana, requer que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o envio de 1. Cópia do estudo elaborado ou justificativa quando da última licitação do transporte coletivo, que serviu de base para a implantação das atuais linhas e horários de ônibus para os bairros Agrochá 1, 2 e 3. 2. Cópia do itinerário dos ônibus que atendem aos bairros 1, 2 e 3. 3. Cópia dos relatórios e listas de presenças das audiências públicas que antecederam o lançamento da última licitação de transporte coletivo em registro. Requerimento 87, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas as seguintes informações com os devidos documentos comprobatórios ao senhor prefeito municipal no sentido de esclarecimento sobre a falta de saneamento básico no bairro Jardim Esperança. Primeiro, quais as ações tomadas pela Prefeitura Municipal de Registro junto à concessionária Sabesp? Existe algum planejamento e previsão nesse sentido? 2. Como foi o processo de loteamento do referido bairro, que concedeu autorizações de construções sem o saneamento básico? Requerimento 88, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações com os devidos documentos comprobatórios do senhor prefeito municipal no sentido de esclarecimentos
sobre a falta de entrega de correspondência, serviços dos Correios no bairro Jardim Esperança, bem como quais as ações tomadas pela Prefeitura Municipal de Registro junto aos Correios e se existe algum planejamento e previsão nesse sentido. Requerimento 89, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal com os documentos comprobatórios a respeito da situação de regularização fundiária do bairro Vila Ouro. As informações que se pedem são: primeiro, situação do processo de regularização fundiária, histórico e a situação atual detalhados, processos, intervenções judiciais e documentos. Segundo, qual o papel e responsabilidade da Prefeitura, do ITESP e demais agentes. Terceiro, planejamento das ações e intervenções com cronograma de execução. Requerimento 90, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer do senhor prefeito informações a respeito da Lei nº 1382 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, especificamente sobre o descumprimento do artigo 46, inciso 2º, que trata da convocação da Conferência Municipal de Cultura a cada 2 anos. Requerimento 91, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer do senhor prefeito municipal informações a respeito da Lei 1382 de 2013, que dispõe do Sistema Municipal de Cultura, especificamente sobre o possível descumprimento dos artigos 1º e 2º, que tratam da participação, entre outros entes, da sociedade civil na política pública de cultura. Requerimento 92, vereador Cristiano José Martins de Oliveira, requer do senhor prefeito informações sobre o cumprimento da Lei 1220 de 2012, especificamente quanto à promoção por avaliação de desempenho continuada. Requerimento 93, do vereador Cristiano José Martins de Oliveira, requer do senhor prefeito a elucidação se há intenção de encaminhamento a esta casa, projeto de lei criando a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, nos moldes de seleção em edital municipal ou nos moldes de incentivo via destinação de IPTU dos contribuintes aos projetos aprovados. Requerimento 94, vereador Fábio Cardoso Júnior, requer do senhor prefeito informações a respeito da fiscalização das denúncias sobre comercialização, invasões e abandono de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, Agrochá 1 e 2. Indicações. Indicação 292, vereadora Sandra Kennedy Viana, serviços de melhoria na rua Seringueira, bairro Arapongal. Indicação 293, da mesma vereadora, serviços de melhorias na rua Monte das Oliveiras, bairro Arapongal. Indicação 294, ainda da mesma vereadora, serviço de melhorias na rua Araçá, bairro Arapongal. Indicação 295, vereador Luiz Marcelo Comeron, roçada, limpeza e manutenção do campinho de futebol, localizado na rua Vinícius de Moraes, no Jardim São Conrado. Indicação 296, vereadora Sandra Kennedy Viana, reorganização do itinerário de ônibus que leva os estudantes da Vila da Palha à Escola Pascoal Greco, de modo a incluir um ponto de ônibus nas imediações da rua que dá acesso à Vila da Palha. Indicação 297, da mesma vereadora, implantação de placas de trânsito, área escolar, no trecho imediatamente em frente à Escola SESI Senai, exigindo a atenção dos motoristas. Indicação 298, ainda da mesma vereadora, implantação de redutores de velocidade no trecho imediatamente em frente à Escola SESI Senai. Indicação 299, ainda da mesma vereadora, implantação de faixa de travessia de pedestre no trecho imediatamente em frente à Escola SESI Senai. Indicação 300, vereador Everton de Oliveira Adorno, limpeza do terreno localizado no Jardim Paulistano, Rua 10 fundos da casa de número 149. Indicação 301, do vereador Everton de Oliveira Adorno, limpeza dos bueiros e substituição da tampa do bueiro na rua Paulino Gonçalves, bairro Bloco B. Indicação 302, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 160 de 2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Jardim Paulistano seja alterado em um dos horários no período da manhã, um dos horários no período da tarde e um dos horários no período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genote de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas.
Indicação 303, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 161, 2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Arapongal seja alterado em um dos horários, no período da manhã, um no período da tarde e um no período da noite, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 304, da mesma vereadora, reitera a indicação 162, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Serrote seja alterado em um dos horários do período da manhã, do período da tarde e do período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 305, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 164/2017, sugerindo ao senhor excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Jardim São Paulo seja alterado em um dos horários no período da manhã, um no período da tarde e um no período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus da Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 306, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 165/2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Nosso Teto seja alterado em um dos horários, no período da manhã, no período da tarde e período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, na proximidade da UPA 24 horas. Indicação 307, da vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 166/2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Eiji Matsumura, bloco D1 e D2, nesse município, seja alterado em um dos horários no período da manhã, um dos horários no período da tarde e um dos horários do período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus da Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 308, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 167/2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Jardim Virgínia seja alterado em um dos horários do período da manhã, do período da tarde e do horário noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 309, reitera a indicação 168/2017, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Votupoca, nesse município, seja alterado em um dos horários no período da manhã, período da tarde, período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 310, da mesma vereadora, reitera a indicação 169/2017, sugerindo ao senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Capinzal, neste município, seja alterado em um dos horários no período da manhã, um dos horários no período da tarde e um dos horários no período noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus na Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 311, da mesma vereadora, reitera a indicação 170, sugerindo ao senhor excelentíssimo senhor prefeito que o itinerário da linha de transporte coletivo que atende o bairro Bulha, neste município, seja alterado em um dos horários nos períodos da manhã, tarde e noturno, de forma que o itinerário passe a contemplar os pontos de ônibus da Avenida Clara Genotti de Souza, nas proximidades da UPA 24 horas. Indicação 312, vereadora Sandra Kennedy Viana, reitera a indicação 179 de 2018, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação de redutores de velocidade nos entornos da Escola Josino Silveira e da creche Lourdes Imaculada de Moraes Ribeiro. Indicação 313, vereadora Sandra Kennedy Viana, ampliação da iluminação no bairro Vila Ouro. Indicação 314, vereador Luiz Marcelo Comeron, estudo de viabilidade de alteração do local da Feira Livre que ocorre na Rua da Saudade, às quartas-feiras, no período vespertino. Indicação 315, vereadora Sandra Kennedy Viana, ampliação dos horários de ônibus disponíveis na região do bairro Agrochá, visto que, além dos moradores dos bairros, além dos estudantes do Instituto Federal Campus Registro, agora também há a demanda dos estudantes profissionais do SESI e SENAI.
Indicação 316, vereador Fábio Cardoso Júnior, patrulhamento, nivelamento e fresagem da Rua do Comércio 1 e 2, no Jardim Brasil. Indicação 317, vereador Fábio Cardoso Júnior, que se oficie a Companhia de Saneamento Básico Sabesp para que realize estudo de viabilidade e proceda com os serviços necessários para a implantação de saneamento básico, rede de água e esgoto, na Rua Monte das Oliveiras, bairro Arapongal. Indicação 318, vereador Fábio Cardoso Júnior, que se oficie a Companhia de Saneamento Básico Sabesp para que se realize estudo de viabilidade e proceda com serviços necessários para a implantação do saneamento básico na Rua do Chá, bairro Arapongal. Indicação 319, vereador Fábio Cardoso Júnior, reparo urgente do bueiro localizado à Avenida Castelinho, próximo ao cruzamento com a Rua Maicon Jason Oliveira, bairro Arapongal. Indicação 320 do mesmo vereador, fiscalização e notificação do proprietário do imóvel situado à Rua Marechal Deodoro, de frente ao número 20. Indicação 321, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de melhorias, patrulhamento, nivelamento, fresagem, assim como dispositivo de contenção lateral na Rua Tanzânia, Jardim Xangri-Lá, no trecho de acesso ao Grupo de Proteção Animal GPA Registro. Indicação 322, da vereadora Sandra Kennedy Viana, implantação de uma placa proibido jogar lixo no final da Rua 5, bairro Agrochá 2. Moções de pesar, oficia-se. Requerimentos, oficia-se conforme requerido. E as indicações, oficia-se conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de Lei 1786/2018, que altera a Lei Municipal 1382 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Registro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original de todas as comissões. Hoje nós temos uma inscrição para a Tribuna Livre, o senhor Danilo Eduardo Rosani, que tratará do assunto Laboratório de Diagnóstico do solo e planta e fisiologia vegetal da Unesp. Por favor, vereador Vander, queria que o senhor Danilo se adentrasse à tribuna. Seja bem-vindo, professor. Antes de o senhor começar a falar, eu tenho umas palavras aqui. Antes de passar a palavra, gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º, do nosso regimento interno, que reza o seguinte. Inciso 4. Cada orador da tribuna livre disponerá de 10 minutos para fazer o uso da palavra, vedado aos apartes. Inciso 6. Será cassado a palavra e vedada futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da casa. O senhor tem 10 minutos. Fique à vontade, professor. Agradeço ao senhor Roberto Stuck Duarte, Vossa Excelência, ao qual cumprimento os demais membros da casa e aos demais senhores presentes. Obrigado pela oportunidade. A minha intenção aqui hoje é apresentar o laboratório de diagnose de solo, planta e fisiologia vegetal da universidade aos senhores e
poder contar com os bons préstimos dos senhores e contatos, de uma maneira geral, na cidade, no Vale do Ribeira, para auxiliar na divulgação deste laboratório, auxiliar que existe essa ferramenta, em especial aos agricultores, para nós aqui no Vale do Ribeira. Eu acabei colocando uma apresentação com alguns slides, para que talvez os senhores tivessem um pouquinho de vistas do laboratório. Talvez, aqui. Nós estaríamos falando, hoje, no ambiente de produção, de todos esses fatores. Nós estamos, com o laboratório, conseguindo diagnosticar somente um dos fatores de produção. Esse fator de produção representa 20% da produção, em torno de 40% do custo de produção. Então, nós estamos com uma ferramenta que pode interferir em 40% do custo de produção dos produtores. O Laboratório de Fisiologia, Diagnóstico de Solo e Planta está localizado no campus da Unesp, no bairro Agrochá, o campus Agrochá. De antemão, deixo em aberto a possibilidade dos senhores conhecerem. Tá? Podemos agendar uma data, um horário, para que vocês visualizem melhor a estrutura toda que nós temos. Ele foi criado com a parceria da Associação de Produtores, em conjunto com inúmeras pessoas da sociedade civil, registro e região. Então, essas pessoas acabaram auxiliando na construção física em si do laboratório, e nós, na universidade, conseguimos alocar os equipamentos que dentro deles estão. É uma estrutura relativamente nova, conta com equipamentos modernos, tá? Algumas fotos para os senhores observarem. E nós temos a felicidade também de informar que é o único laboratório do Vale do Ribeira que possui certificação e acreditação das análises. E nada adianta nós fazermos as análises dentro de um espaço que não é acreditado e não é certificado. O laboratório da universidade é certificado. Então, isso dá garantia de qualidade do resultado. Essa garantia de qualidade do resultado é uma garantia nacional e estadual. Nacional para análise de plantas e estadual / nacional para as análises de solo. Credenciado pelo IAC e credenciado pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Esse é um dado dos últimos 360 dias, o que tem me preocupado como coordenador do laboratório. O laboratório está sendo subutilizado. Das, em média, 1.000 amostras que nós recebemos nos últimos anos, 25% foram amostras de pesquisa. Então, basicamente, meu e da professora Juliana, que somos os coordenadores. Os outros 76% são de amostras de produtores / pesquisa. Tem amostras que a gente usa tanto para pesquisa, mas serve para os agricultores, de uma maneira geral, fazer as recomendações. Desse montante, o município de Registro participou com somente 6% das amostras. Então, ela está extremamente subutilizada. Outros municípios do Vale do Ribeira acabaram participando com mais, e até mesmo o estado do Paraná aqui, com o maior número de amostras dentro do laboratório. Então, é uma ferramenta barata, extremamente importante e útil para os agricultores de um modo geral. Então, a intenção minha aqui é convidar os senhores para conhecer e pedir o auxílio dos senhores na divulgação do laboratório para a sociedade no modo geral, falando que existe essa ferramenta, que nós temos ela na universidade. A manutenção dela perpassa um pouco pelos agricultores utilizarem. De nada adianta a gente manter uma estrutura dessa se ela não tiver a utilização devida. Tá? Eu queria agradecer uma vez mais a atenção dos senhores e ficar à disposição lá na universidade, quando vocês quiserem visitar, se assim desejarem. Obrigado mais uma vez. Professor Danilo, a gente que agradece a presença do senhor aqui na casa, e o senhor pode ter certeza que assim que a gente fizer uma comissãozinha aqui, a gente fazerá uma visita na unidade, para a gente ver o que a gente pode fazer, né, de parcerias, para divulgar mais o trabalho do senhor e dessa tecnologia bem avançada, que, segundo o senhor fala, que é a primeira do Vale do Ribeira
conhecida, né? E a gente realmente tem que usar das nossas ferramentas, né, para os nossos agricultores e a nossa terra, que infelizmente a nossa terra, a maioria delas, é muito ácida e precisa muito de um tratamento para a pessoa ter uma produção melhor na sua área. A gente que agradece. Dá uma boa noite ao senhor e fique à vontade. Fique até o fim da sessão com a gente. Tá bom, professor? Um abraço, senhor Danilo. Solicito ao senhor secretário que proceda às chamadas dos vereadores inscritos em falar em pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a vereadora Sandra Kennedy. O senhor Danilo era alto. Eu sou tão alta como o professor Danilo. Boa noite, mesa diretora, nobres pares. Boa noite a todos. Se eu estava de costa, a câmera não favorece muito, não tinha visto os alunos do SESI aqui. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los, o prazer receber o Nesp aqui na casa, significado muito grande, os moradores do Arapongal que vejo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Queria tratar de alguns temas, de forma até pontual, considerando a disponibilidade. Primeiro, eu queria iniciar fazendo um convite a todos os colegas vereadores, vereador Inês, uma vez que essa casa aprovou por unanimidade a moção em relação às vítimas de Brumadinho, em relação àquele crime ambiental e humano que aconteceu em Brumadinho, essa casa se mostrou unida e nos posicionamos e temos certeza que já foi encaminhado tanto ao governo estadual, ao governo federal, à empresa Vale, o posicionamento dessa casa. Mas o meu convite se trata... Dona Carolinda, aqui presente, seja bem-vinda. O meu convite se refere a um ato ecumênico que será realizado no dia 14 de março, quinta-feira, em solidariedade às vítimas de Brumadinho. Um ato ecumênico onde recebi nessa tarde, nesta casa, o pastor Roger. Acertei? Presidente do Conselho de Pastores? Não. Acertei. Me desculpa. Rodney. Isso, conheci o pastor hoje, errei o nome do pastor Rodney. Me desculpa. Pastor Rodney, que garantiu a presença do Conselho de Pastores Evangélicos, assim como o Dom Manuel Júnior, nosso bispo diocesano da Igreja Católica, se fará presente. A ideia é nos unirmos em oração pelas vítimas de Brumadinho. É fundamental, a gente avalia a solidariedade. Por que dia 14? Porque dia 14 de março é o Dia Internacional de Luta contra as Barragens no mundo inteiro. E acredito que pode ser um ato belíssimo de uma união entre as igrejas forte, no sentido de fazer a oração em solidariedade às vítimas e também de chamar a atenção para o problema da mineração aqui na nossa região. Talvez os mais jovens não saibam, mas nós convivemos com o reflexo da mineração lá em Adrianópolis, com a contaminação de chumbo nas águas aqui do Rio Ribeira, que quando essa região se uniu muito para discutir barragens ou não barragens no Rio Ribeira, cientistas da USP, da Unicamp estiveram presentes, a Unesp estava recém-instalada ainda, para discutir a contaminação por chumbo no nosso Rio Ribeira. Assim como, se acontecer, e tenho certeza que não vai, em Cajati, qualquer situação semelhante que aconteceu em Brumadinho, o problema não é dos moradores de Cajati, não será dos moradores de Cajati, mas será de todos nós, porque haveria uma contaminação da bacia, né, hidrográfica como um todo. Então, fica aqui o convite, é um convite amplo, não vou nem dizer suprapartidário, ele não é partidário. Quem está organizando é o Movimento dos Ameaçados por Barragem, o MAB, junto com várias outras entidades que compõem a Frente Brasil Popular, que atua aqui na nossa região com movimentos do campo progressista. Fica aqui, repito, o meu convite a todos os colegas, ressaltando que, por hora, nós temos a confirmação das igrejas evangélicas, através do Conselho de Pastores, pastor Rodney, e do Dom Manuel Júnior, o bispo diocesano.
Queria aproveitar, já que falamos do pastor Rodney, e deixar aqui publicamente registrado à mesa diretora, uma sugestão do pastor, presidente, que me pareceu bastante importante e simples de operacionalizar, de deixar constando no site da Câmara os projetos de lei em tramitação e a ordem do dia assim que definida. Acho que seria importante nós usarmos o site da Câmara para tornar público, porque ele disse, eu preciso me organizar, quero acompanhar as sessões, mas ou não sei o que vai ser discutido naquele dia, tampouco sei o que está em tramitação. Então, fiquei com a responsabilidade de transmitir aqui a sugestão do Conselho de Pastores, entendendo que não é difícil de executar, e grande parte das câmaras contém isso. Aí os alunos podem falar, vou na Câmara aquele dia, porque vai discutir um assunto que é importante, os professores, enfim, a comunidade como um todo. Queria tratar de um terceiro ponto, que diz respeito, coincidentemente, aqui à presença dos alunos do SESI, não sabia que estariam aqui, que isso está relacionado com o transporte coletivo também, que é o tema que eu vou tratar na sequência. Primeiro, reiterar o meu protesto, que não é a primeira vez, farei sempre desta gestão não ter apoiado um projeto que não era de um governo ou de um partido, mas era um projeto que tornou essa cidade o polo de educação técnica e tecnológica do Vale do Ribeira, com a Unesp, com o Instituto Federal, com o SESI, com o SENAI. E não apoiou quando a gente está no 7º ano de governo e não tem acesso concluído, não tem iluminação concluída e não tem nem transporte coletivo garantido. Isto, eu sempre digo, cada prefeito faz um pouco, é natural, ninguém pode fazer tudo. Agora, nós estamos falando do 2º ano do mesmo prefeito que não foi capaz de fazer absolutamente nada para garantir o acesso naquilo que eu considero que é uma das coisas mais importantes que nós garantimos aqui nos últimos anos. A Prefeitura de Registro, como todo mundo sabe, foi atrás, garantiu o compromisso do Paulo Scaff para instalar o SESI Senai, compramos terreno, investimos, construiu, está finalizando a construção do SESI Senai. Inclusive, quando foi lido ali o resumo, eu peço uma correção, nós perguntamos no requerimento, não é início do SESI Senai, era retomada das obras de acesso ali, porque está o caos que está em frente à escola. Não era para vocês estarem estudando no SESI e no Senai, ainda com a obra sendo construída. Então, é a oportunidade de falar diretamente aos alunos, não sabia que vocês estariam aqui, mas isso aqui foi pensado em 2010, foi conquistado em 2011, o SESI e o Senai. Nós estamos lá ainda no meu governo, nós estamos falando em 2019 e nós não tivemos uma articulação de um governo que dizia ser amigo do governador, que teria todas as portas abertas e que seriam feitos os acessos, não, as obras necessárias nessa cidade. Então, eu quero aqui dizer por isso que eu fiz várias indicações, algumas mais simples, redutor de velocidade, faixa de pedestre, abrigo de ônibus, coisas que é para ser feita amanhã, mas sequer o acesso garantido, que vocês sabem que é um desrespeito com vocês que estudam lá, mas também é um desrespeito. Na verdade, eu estou em dúvida se todos estão aqui, são alunos do SESI, ou se são daquele projeto de esportes, mas depois vocês me posicionam, porque não sei dos visitantes. Mas quero me dirigir aqui, de forma geral, ao SESI, em relação a essa minha fala. E da mesma... Pois não? Da mesma forma, eu gostaria de dizer de uma reunião que o Fábio Tatu participou conjuntamente, os alunos do Instituto Federal e os alunos da Unesp, que já se deslocam lá para o campus, estão vivendo um problema muito grande de transporte coletivo e que alguns dos senhores podem me dizer, mas por que a vereadora vai falar disso? A prefeitura já publicou que já resolveu o problema? E eu gostaria muito de acreditar e não precisar falar disso hoje aqui, vamos cuidar de outro problema. O problema aí são várias vezes a mesma palavra, problema, desculpa, o fato é que, em conversa mais detalhada com a gerência da empresa, nós soubemos que a saída para o 2º ônibus para o Instituto Federal, que também servirá aos alunos, o Agrochá, o SESI e a Unesp, enfim, o ônibus daquela região, ele foi deslocado de outra linha, não é isso, vereador Fábio? Deslocado de outra linha, de outro bairro, que na semana que vem logo vai se movimentar para reivindicar, porque vão perder ônibus naquele itinerário.
Portanto, a solução vai ter que vir de forma como nós já tratamos aqui na sessão passada. Vai ter que ver um jeito de rever o contrato, porque o contrato é definido, são 20 ônibus. São 20 ônibus, esses 20 ônibus, mal dimensionados as linhas, mal dimensionados os itinerários, uma falta de planejamento total para garantir o transporte coletivo. Nós ouvimos lá dos alunos uma vergonha. Eu fiquei envergonhada de sentar no Instituto Federal com alunos de engenharia, com alunos dos cursos técnicos, com alunos que lutaram tanto para entrar na faculdade e não ter transporte coletivo. Transporte coletivo. E, então, nós combinamos uma série de questões lá, e por isso eu estou falando aqui sobre ela, presidente Roberto Stuck. Porque uma delas é esperar a semana para ver o que acontece. Se resolveu, joia para o Instituto Federal. Mas, mesmo assim, até por iniciativa dos estudantes, foi reiterado ali o pedido para audiência pública ser realizada pela Câmara Municipal. Se nós vamos esperar a prefeitura realizar, ela não vai, nós já pedimos isso quantas vezes. E lá estava a mesa representada, repito, pelo vereador Fábio, eles dirigiram o pedido aí à mesa para que faça audiência pública para a gente adequar os horários do transporte coletivo, que eu estou falando daquela região, mas nós já falamos várias outras sessões aqui, não é só daquela região, a população de Regis está sofrendo muito com o mau planejamento do transporte em várias regiões. Doutor Danilo, gostaria de me referir rapidamente, parabenizar por essa conquista. Também não conhecia que nós já temos o laboratório de fitossanitário estruturado, de análise do solo, que é tão necessário. Certamente é do seu desconhecimento, a relação da baixa demanda tem a ver com o sucateamento da Secretaria da Agricultura e a assistência técnica oficial bastante precária. Na medida que você não tem assistência técnica, você, obviamente, não tem organização da demanda, não é? Mas ainda o pouco que a gente tem de Casa da Agricultura estruturada e os projetos de ATER, inclusive ATER Mulher, funcionando muito bem com Água Floresta e Barra do Turvo, Sete Barras e Eldorado, com alguns financiamentos que ainda restaram do governo, Dilma ainda sobrevivem, eu faço questão de ajudar, de tentar apoiar, através dos canais de comunicação, a divulgação desse laboratório. Talvez o senhor já tenha procurado a Central das Cooperativas, já procurou, né? São vários agricultores familiares organizados nas cooperativas. Vou aproveitar aqui e dizer da Feira Agroecológica, na Praça dos Expedicionários, agricultoras que vêm lá da Barra do Turvo, de Eldorado, Sete Barras, para trazer produtos sem agrotóxicos para nós aqui em Regis. Aproveitar e fazer um merchandising aqui, porque é para apoiar a agricultura familiar. A agricultura familiar é fundamental que tenha o conhecimento técnico e a disponibilidade de laboratório como a Unesp. Portanto, fica aqui, mesmo que rapidamente, o meu registro de parabenizar a universidade por isto, parabenizar especificamente o senhor e a professora Juliana pelo laboratório, e o que tiver ao meu alcance, faço questão de ajudar a divulgar. O último assunto, quero trazer aqui um retorno, o último assunto, pelo menos, dessa primeira fala, do programa Viva Leite, que nós tivemos em São Paulo. É um assunto que até parece... não vou falar mais sobre isso, já cansamos de falar, mas quando ele tem notícia boa, acho que vale a pena. Duas coisas fundamentais, fora tudo que eu já falei aqui, da mudança dos locais de entrega do ônibus, do leite, do quanto que isso trouxe um prejuízo imenso, das mais de 400 crianças cortadas do programa. Quando nós mexemos, e essa casa aqui ajudou a mexer nesse problema, enfim, a prefeitura começou a usar a rede dela de assistência social e de saúde. Agora, sabe o que está acontecendo? As famílias estão recebendo visita em casa. Você quer entrar no programa Viva Leite agora? Você quer entrar no programa Viva Leite agora? Vários depoimentos. Hoje, no Arapongal, pela manhã, estava bonito de ver, dona Carolina, cheio de gente buscando leite. Por quê? A lista não rodava. Na medida que você não colocava o CRAS, não colocava o PSF, não colocava escola, não colocava ninguém para ir atrás das crianças que estavam na lista do leite, aquela lista não rodava e ficava gente sendo desligada porque está longe e gente querendo entrar que não entrava. Enfim, por isso que eu trouxe aqui cada um dos senhores que votou junto, que eu acredito que votamos unanimemente para pedir fiscalização do Estado. Enfim, parece que vai funcionar, porque agora eles estão indo atrás das famílias que estavam na lista há anos e não... Desculpa, falei alto. Há anos e não conseguiam entrar no programa. Primeira notícia boa é essa. A segunda notícia boa é que, nesta última quinta-feira, estivemos em São Paulo com a representação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar,
Conselho Municipal de Saúde e lideranças, vó e mãe de usuários do programa Viva Leite, lá na Secretaria Estadual. Fomos aí pela nossa comissão. Não é, vereador Tom? O senhor não podia ir, estava com o bebê quase para nascer, mas fui lá como comissão. E o que nós ouvimos da Secretaria de Estado não é nada diferente do que eu venho falando desde o primeiro dia. Prefeito Gilson Fantin e sua equipe mentiu para o povo quando disse que foi a Secretaria de Estado que mandou mudar os locais de entrega do leite e causou todo esse problema para as crianças. Jamais eles falaram isso, fizeram questão de fazer uma ata e assinar. Por que não falaram? Porque o convênio, é claro, cabe à prefeitura estabelecer se vai entregar o leite na casa de cada um ou no gabinete do prefeito, como eu costumo dizer. A logística é só da prefeitura e, portanto, o que eu quis era levar as lideranças lá. Um minuto, senhor presidente, para concluir. Dê um minuto, vereadora. Levar para que todos entendam, não só para dizer, foi mentira, mas que, para com isto, agora, a equipe da prefeitura que esteja nos acompanhando, os representantes da prefeitura que estejam nos acompanhando, por favor, em nome da segurança alimentar das crianças, não espere o juiz decidir, porque vai decidir rapidamente, tenho certeza, a favor de voltar aos pontos de entrega. Tenham a grandeza de voltar a entregar o leite perto da casa das crianças, logo, antes de uma decisão judicial. Não há mais desculpa para dizer que o Estado determinou. O governo do Estado, em ata registrada, disse claramente que não houve uma determinação dele. Portanto, que volte a funcionar um programa de política pública que as crianças têm direito e que vem sendo enrolado há quase um ano. Essa novela começou em agosto do ano passado. Portanto, sobre o outro tema, a casa já sabe, só falo como última fala aqui para informar. O outro aspecto, que é o contrato superfaturado, o indício de falcatrua, para não falar outra coisa, porque tem criança, tem adolescentes aqui no plenário, o juiz, o promotor já abriu o inquérito civil para investigar. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Com a palavra o vereador Rafa Freitas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores, todos aqueles que nos assistem via YouTube, agora via Facebook também. Está dando um ibope danado isso aí. Isso é legal. Boa noite, meninas. Fico feliz em vê-las aqui. Professor Fábio, ex-vereador Fred, ex-vereador de Castro, Raquel, né, lutadora lá do Groxá lá também, o nosso grande amigo, Dr. Wagner, está aí também, e todos os que estão presentes aí. Bom, essa noite, senhor presidente, tem muita coisa para falar, com respeito, eu acho que ao ônibus, a médico, né? Acho que nos últimos 3 dias fomentou-se muita coisa no Facebook aí, mas eu vou deixar para a segunda fala, porque essa primeira eu quero gastar inteiramente parabenizando essas meninas que estão aí. Meninas guerreiras, meninas que, particularmente, tenho contato com algumas, né? Um pouco mais próximo, porque fazem parte da equipe de atletismo, mas a gente vê o empenho dessas meninas todos os dias. Há 3 semanas atrás, nós votamos aqui uma moção, 2 moções de aplauso, na verdade. Uma moção de aplauso à seleção registrense sub-17. Na verdade, ela disputou o sub-20, mas a seleção foi totalmente sub-17, né? Disputou com meninas lá que tinham uma idade até mais que elas, mas elas todas sub-17. Que foi o ano passado, lá nos Jogos Regionais de Boituva, Tatuí e Cerquilhos, onde eu também estava presente, pude acompanhar um dos jogos dessas moças, estava com a equipe lá também, né? E obtiveram grandes resultados, classificaram para os Jogos Abertos, né, em São Carlos, onde obtiveram a 3ª colocação. E isso nos surpreende porque faz muito pouco tempo que o futebol feminino voltou, né? Voltou a ser fomentado aqui na cidade. Tinha parado durante o tempo. O professor Fábio e a Maria têm feito um trabalho excelente. Pude acompanhar alguns treinos lá no Mário Covas. E a gente fica impressionado com a quantidade de meninas, senhor presidente, que têm ido nesses treinos. Teve um dia que eu cheguei que eu fiquei impressionado. Tinha mais de 60 meninas em um treino. E isso deixa a gente muito feliz.
porque eu sempre bato nessa pauta, eu sempre falo isso, o esporte muda vidas. O esporte, além de mudar vidas, o esporte ele disciplina, o esporte ele faz... Muitas dessas meninas talvez vão virar atletas profissionais, mas as que não virarem vão virar pessoas. Daqui vão sair empresárias, daqui vão sair pessoas que vão trabalhar, que vão constituir uma família. O esporte ele traz esse vigor, ele traz essa disciplina e faz a vida de muitas delas mudar. Olha só, hoje nós temos aqui, de cabeça não dá nem para contar aqui, mas acho que deve ter mais de 30 meninas. Meninas essas que agora poderiam talvez estar numa boca de fumo, estar numa porta de bar, tá, talvez, que eu conheço essa realidade porque a gente tem o projeto e a gente vê quantas meninas com 12, 13, 11 anos já estão na prostituição. E olha aqui, estão aqui recebendo uma homenagem porque foram bem no campeonato em que parecia impossível chegar lá. O professor sabe, parecia impossível, mas elas chegaram e conquistaram a 3ª colocação nos Jogos de São Carlos, né? As meninas do Sub-17 e as meninas do Sub-13, né, a seleção, que também foram disputar no final do ano no ginásio do Ibirapuera, pegaram também o 3º lugar, 3ª colocação no futebol de campo, e isso nos deixa muito felizes, meninas. O mínimo que a gente pode fazer aqui é votar uma moção, né? Entendam, tudo que a gente faz aqui entra em votação, todos os vereadores aqui, então, não é só para mim, obrigado, mas para todos eles, porque eles aprovaram essa moção, para que a gente pudesse entregar nas mãos de vocês. E isso nos deixa feliz, isso me deixa orgulhoso de poder, nesses 4 anos que estou exercendo o cargo de, né, vereador, poder falar para vocês, parabéns, parabéns, continuem assim, continuem treinando, continuem se empenhando, respeitem sua mãe, seu pai, né? Eu tenho uma passagem que eu cravo muito na minha cabeça: honra teu pai e tua mãe, e se prolongarão os seus dias na terra. Se dediquem dentro de casa, se dediquem no seu trabalho, na sua escola, nos seus treinos. Os que não virarem atletas, tenho certeza que vão virar grandes mulheres, tá bom? Eu vou pedir, senhor presidente, a gente sempre costuma fazer isso no dia em que votamos a moção. Mas como o vereador Cristiano falou na semana passada, eu dou todo o meu apoio para ele. Eu acho que moção não tem que ser votada. A moção, imagina só, eu trago todas essas meninas há 2 semanas atrás, essa moção não é aprovada, vai ficar um negócio meio chato, né? Então, eu acho que moção tinha que passar mesmo, principalmente moção de aplauso, né? Moção de repúdio, é do vereador, ele que está se sentindo ali em querer homenagear ou repudiar alguma coisa, então, acho que não devia nem passar por votação, devia ser direto, né? Senão fica um clima meio chato. Vou pedir, senhor presidente, nesse meu tempo, ainda tenho mais 10 minutinhos, para que eu pudesse entregar essa moção para a equipe Sub-13. Eu não vou chamar todas, porque senão eu vou ter que entregar os 2 quadros. Então, eu vou chamar o Sub-13 e depois o Sub-17. Aí a gente faz as fotos separadas e depois fazemos umas fotos todas juntas, junto com os vereadores também. Tá bom?
Senhor presidente, que fique registrado também aqui, a gente tem uma aluna que participou e ela não esteve aqui, ela está no hospital, a Lorena, né? Infelizmente, a Adriele, né? As duas estão lá, na última sexta-feira ela acabou fraturando um membro do braço, né? Normal, vida de goleiro é assim mesmo, eu sei bem o que é isso. Obrigado pela tolerância aí, senhor presidente. E mais uma vez, meninas, parabéns, tá bom? Continuem assim, continuem trabalhando para que o nosso esporte em registro possa crescer cada dia mais. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? O ano passado foi um 3º lugar, quem sabe esse ano a gente possa alcançar aí um 1º lugar, né? Vamos trabalhar para isso e seguir adiante. Quero aqui deixar o convite a todos os vereadores. Nesse sábado agora, nós vamos ter a primeira frente parlamentar contra abuso de crianças e adolescentes ali na Praça Itaú. É um evento que será realizado com o nosso deputado Roberto Alves, em que ele tem esse trabalho, faz parte dessa frente, é presidente dessa frente parlamentar, e nós conseguimos trazer essa frente para tentar conscientizar. A gente sabe que o número aqui em registro é muito pouco, né? É muito pouco. Deixa eu tentar arrumar aqui, né? Tá certo? Ficou bom? Quer dizer, bonito eu não vou ficar mesmo, mas vamos tentar acertar aqui. Tá enquadrado? Então, se couber a orelha, tá ótimo já, porque é a maior que tem aqui. Tá bom, tá legal. Então, eu deixo o convite a todos os vereadores aí, as meninas também que quiserem participar, fiquem à vontade para participar dessa frente parlamentar, vai ser muito interessante. Deixo aqui também o convite, no domingo teremos no Fábio Barreto o 3º Driblando as Drogas, um evento que a gente realiza todos os anos com o pessoal da Força Jovem, conscientizando a juventude que através do esporte, através do futebol, do futsal, eles podem ver uma vida tranquila, uma vida em paz, sem precisar de um cigarro de maconha, uma pedra de crack, um pino de cocaína. Então, estão todos convidados para participar. A gente só vai ter o masculino, tá, meninas? Ano que vem a gente tenta encaixar vocês para que vocês possam jogar também, tá bom? Mas fica o convite a todos vocês. Agradeço aí, senhor presidente, mais uma vez e tenham todos uma ótima semana. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o vereador Fábio Tatu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas da mesa. Boa noite, meus nobres pares, público presente, pessoal que mais uma vez nos assiste via Facebook. Queria saudar aqui, muito bom ver essas meninas aqui da Seleção Registrense de Futsal e Futebol. Parabenizar o vereador Rafa pela homenagem. Gostaria que vocês tivessem também todo o nosso cumprimento sincero e que vocês continuem representando a nossa cidade cada dia mais. Queria cumprimentar também aqui grandes lideranças presentes hoje na sessão da Câmara, né? Minha amiga Raquel, professor Fred, Dito, senhor Daniel, a mãe da Raquel também, ó, abençoada de Deus. O Márcio, sempre interagindo e participando no mandato. Muito importante que todo munícipe interaja e participe nos nossos mandatos. A todos vocês, uma boa noite. Senhor presidente, quero começar essa fala aqui. Uma notícia bastante triste. A Grande São Paulo está sofrendo muito e queria registrar aqui os meus sinceros pesares e meu apoio
mesmo que seja moral, a todo o pessoal da grande São Paulo pela catástrofe aí sofrida nos últimos dias de chuva. São 94 desabamentos e 12 mortes até hoje. Mas o que que me faz trazer esse registro aqui, senhor presidente, é porque nós vivemos aqui na nossa cidade situação semelhante a cada janeiro, a cada início de ano, E nada resolvido. que são os constantes alagamentos, as constantes assoreamentos, os constantes inundações, por uma falta, inclusive, de planejamento da questão da drenagem de águas pluviais. É um problema antigo em nossa cidade, de várias gestões, e que a cada janeiro nos assusta e nos coloca em alerta. Então, que nós possamos estar atento a isso. Já falamos aqui em outras sessões sobre a rua Ameraldo Prévide, ruas no centro da cidade, Quessagiro Muraoka, Vila São Francisco, que sempre sofre com isso, Alaí Correia, Jardim Valeri, Zona Rural, Ribeirópolis, ruas centrais também. E, senhor presidente, nos últimos tempos também, temos vivido no Agrochá 1, lá no Agrochá da minha amiga Raquel, constantes inundações e alagamentos de casa. Um bairro, um conjunto habitacional aparentemente planejado, que vem sofrendo a cada chuva, com inundações, com perda de equipamentos dos munícipes. Então, que a gente fique atento, que é uma prioridade. A gente está com um projeto em tramitação aí de planejamento orçamentário executivo para novas casas do CDHU. A habitação é sempre uma prioridade para o município. Todo mundo quer ter sua casa própria. Mas não adianta nada a gente pensar em novas casas se a gente não consegue resolver os problemas que já tem. A gente precisa resolver o que se tem para depois pensar em coisas novas, né? Então, que a gente foque na educação ambiental, para que as pessoas entendam que jogar lixo, que deixar lixo e acumular perto dos bueiros vai trazer enchente. A gente está aí com um super pacote da pavimentação asfáltica. A gente precisa lembrar que toda a pavimentação asfáltica, eu não sou engenheiro, meu colega vereador Wander entende muito mais que eu, mas toda a pavimentação asfáltica traz o seu bônus, mas traz o seu ônus. Diminui a capacidade de perenização, não é isso? Então a gente precisa pensar no sistema de drenagem das águas pluviais de maneira bastante responsável. Não adianta nada asfaltar a cidade inteira e não pensar no sistema de drenagem das águas pluviais. Se asfalta a cidade inteira, transforma ela num aquário. Então, que isso tudo seja levado em consideração pela equipe do planejamento urbano aí, para que isso seja colocado como pauta prioritária. Sabe, senhor presidente, porque nós estamos aqui, que custamos mais do que o carnaval. Eu queria colocar esse assunto, não sei se eu rio, não sei se eu choro, mas é de um sentimento completamente, eu acho que eu sinto pena das pessoas que se colocam tremenda humilhação de fazer uma postagem na rede social fake, aquele mesmo fake que usa lá durante a campanha para denegrir a imagem dos outros, se coloca agora para querer fazer um comparativo entre a importância do vereador e a importância do carnaval, colocando uma indagação completamente plausível do vereador Wander, que aqui posso citar o nome que está aqui. O vereador questiona sobre a questão dos gastos e do uso do dinheiro público do carnaval, um direito pertinente do vereador, do legislativo, do fiscalizador. Não estamos questionando o mérito disso. Agora, absurdo é usar um fake para querer comparar isso com a seguinte escrita: tem vereador querendo acabar com a boca do palhaço em registro, nosso famoso carnaval, dizendo que custa muito, mas um vereador e seu assessor custam pelo menos 90 mil por ano ao município. Temos 13 vereadores,
Por isso queremos saber, o que é melhor, gastar com vereadores ou gastar com carnaval? Que comparação idiota e absurda. Que comparação idiota e absurda, mais idiotamente quem compartilhou isso. Figuras públicas do alto escalão da Prefeitura Municipal compartilhando isso. Isso é uma vergonha para nós, inclusive para os vereadores da base, que tem pessoas do alto escalão compartilhando esse tipo de informação idiota e absurda, descabida. Sabemos qual é o papel do vereador, do legislativo, durante a história da humanidade, durante a história do nosso Brasil, no período pré- e pós-Constituição Federal. Vim querer comparar gasto de vereador, o que gasto? O papel do orçamento público do vereador e a questão do carnaval. Coisas completamente descabidas. Não, o resultado é o que menos importa. 72% querem gastar com o carnaval e 28% querem gastar com o vereador. Sabe? Aí, outro post do mesmo fake. Os vereadores custam 1.500.000 e com esse valor seria possível comprar 3 máquinas de tomografia. É absurdo, é uma coisa mais absurda que a outra. É assim, mas eu tinha que deixar isso registrado aqui, a minha indignação por esse tamanho absurdo. Minha indignação com esse absurdo só não é, ou só, talvez seja, tão maior do que a quase ação tomada hoje pela nossa Secretaria de Trânsito. Ainda bem que foi quase, né? Foi quase. Colocar as faixas lá, que seria o completo cúmulo do desrespeito ao Poder Legislativo, colocar as faixas que já ia começar o funcionamento dos nossos super radares fotográficos de controle do semáforo lá. Quer dizer, o Poder Legislativo se coloca democraticamente aqui, faz uma audiência pública com grande participação da população, uma grande mobilização da população. O Poder Legislativo se coloca aqui para ouvir. A partir da audiência pública, elaboramos um plano de ação, uma sugestão. Vários vereadores aqui questionam o Poder Executivo, requerem informações, esclarecimentos. Nenhum plano é elaborado, ninguém é respondido com a certeza. Eu pedi várias vezes, acho que o vereador Cristiano recebeu uma, chegou hoje. Então, vou fazer a meia-culpa aí, quase todos. Uma das respostas chegou hoje, o vereador Cristiano, que provavelmente uma parte, vereador? Provavelmente abordará. Pode falar, senhor vereador. Aproveitar o ensejo dessa temática. Dia 14, né, essa semana, eu deferi um documento aqui a pedido do senhor Marcelo Marques de Oliveira, superintendente regional de trânsito de registro. Vai ter uma palestra ou algo parecido, e aqui no plenário. Tá? Vai ser no dia 14, às 8 da manhã, ao meio-dia. Seria a oportunidade, né, para a gente poder estar aqui e discutir sobre o nosso trânsito primeiro, para depois pensar em liberar esses radares que tem dentro da nossa cidade. Eu acho que todos os vereadores têm que participar dessa, praticamente uma audiência, uma pequena audiência, mas eles falam só que vão chamar só os prefeitos da região. Nós temos que tratar os nossos assuntos aqui dentro da nossa cidade. Mas o plenário foi liberado, ok? Senhor presidente, precisa ter respeito com essa casa. A gente usou do nosso papel aqui, democrático, representativo, e eles precisam nos ouvir, precisam vir aqui debater. Aqueles pontos que foram acertados, o aparelho está mensurado, está calibrado, como que foi gasto, como que foi ressarcido o erário público, se foi ou não, a questão do farol, do sinal amarelo, a transição, está tudo certo? Como é que vai ficar isso? Tem projetos, inclusive, tramitando nessa casa a respeito disso. Não é assim que se funciona. Vereador Wander, quer uma parte? Por favor, nobre vereador. Aproveitando a deixa aí que o Vossa Excelência estava comentando sobre o assunto do Carnaval, gostaria de poder deixar minha contribuição, lembrando que não é somente 155 mil não, viu? Estou fazendo o levantamento dos gastos e vai chegar na casa aí de R$500 mil, tá? 155 mil é para contratar as bandas, mais as coisinhas ali, tá? Só iluminação, arquibancada e outras coisas é outro custo à parte. Então, um absurdo com relação ao Carnaval.
E queria deixar aqui registrado também do absurdo, o desrespeito que é com essa casa, com nós vereadores, principalmente os vereadores da base, né? Porque eu posso citar nomes aqui despreocupados, sem problema nenhum, tá? Foi compartilhado por um fake, essa publicação que Vossa Excelência acabou de comentar, pela simplesmente nossa primeira-dama. Muito bonito o papel que ela faz, né? Colocando a situação de nós vereadores como se fosse uma situação de total desrespeito com nós aí. Merece aí o nosso repúdio total. Vereador, essa casa merece mais respeito. Essa casa merece mais respeito, essa casa merece ser ouvida e essa casa merece participar do processo de gestão da cidade. Porque é para isso que nós fomos eleitos aqui. Essa casa não está aqui para endossar e nem para travar nada. Essa casa está aqui para discutir, para debater, ouvir os anseios da população e, ao final disso, aquilo que for melhor para a população e para a cidade de Registro é aquilo que vai ser definido. Meu total apelo, apesar que já foram retiradas as faixas, mas que esse absurdo não volte a se repetir. Não é possível. Isso é um absurdo. Também, só não é mais absurdo, senhor presidente, aí, vou terminar minha fala, 2 minutos e talvez englobe a outra. Essa semana, nos últimos dias, inclusive, aí, dá boa noite ao nosso amigo Paulo Abiazar, que tem parte nesse último tema aqui também. Inclusive, foi o que iniciou aí uma discussão, e nós recebemos também a denúncia sobre uma situação muito séria. No que tange a questão da violência obstétrica. São depoimentos, são denúncias de mulheres, de gestantes e parturientes a respeito do atendimento médico. Nós não vamos aqui abordar nome, até porque nós precisamos colher exatamente provas concretas e esclarecimentos, mas eu quero levantar aqui essa situação, porque hoje nesta casa protocolei, através do nosso mandato, através do clamor popular, um projeto de lei que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, para que a gente possa realmente combater a violência obstétrica. É dado estatístico, 1 a cada 4 mulheres do nosso Brasil já sofreu e ainda sofre da violência obstétrica. Desde a violência psicológica até mesmo a violência física. A gente sabe disso, existe uma subnotificação muito importante, existe um medo de se denunciar, um medo de se pronunciar sobre o assunto. Então, nós, enquanto Casa Legislativa, enquanto agentes políticos, precisamos discutir essa política pública que tange na questão da humanização e na questão do respeito à vida. Esse vereador, como trabalhador e agente da saúde, 1 minuto, por favor, vai sempre se posicionar em defesa da vida e a favor da humanização. Então, senhor presidente, nobres pares, são denúncias gravíssimas, eu tenho várias comigo, registradas, iremos protocolar aqui os devidos ofícios para que os encaminhamentos sejam feitos, para que o CRM, o CREMESP, seja acionado, para que o Ministério Público seja acionado e para que os responsáveis, se houverem, e se for tudo comprovado, sejam penalizados e que tudo seja feito de acordo com a legalidade, senhor presidente. É esse o alerta que fica a todos nós de um assunto seríssimo. Obrigado pela tolerância. Próximo vereador inscrito. Vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em exercício, nosso amigo Tom, nobres pares, boa noite a todos, público que nos assiste, sejam bem-vindos. Fiquei com inveja, teve alguns vereadores que falou,
e as alunas estavam aí. Infelizmente, já foram embora. Temos que mudar a nossa estratégia para poder segurar o pessoal até o fim da nossa sessão, porque a gente sempre quer ver a população de frente com nós, para ver que realmente o nosso papel do Legislativo e o papel do Executivo. Quero aqui dizer boa noite também ao senhor Daniel, do jornal. Obrigado pela publicação das pautas, né, devidamente de graça, né? Eu agradeço de coração. O nosso amigo aí, ex-vereador Frederico Ribeiro Simões, seja bem-vindo. Inclusive, nobres pares e público, eu vou até quebrar o protocolo depois, ele está trazendo um documento público em relação ao abaixo-assinado da Unesp, para concluir com o trabalho dos nobres pares, feito pela casa, em nome de todos os vereadores, sem exceção. Nosso amigo Paulo Abiazar, nosso amigo Dito Castro, seja bem-vindo a todos e a todas. Nosso amigo, sempre esqueço o nome dele no finzinho ali, o Moreno ali, ó, Silvio Moreno, pelo menos o sobrenome eu disse Moreno, né? Silvio Moreno, seja bem-vindo. Gente, eu fico agradecido de ver realmente essa casa com dinâmica. A gente vê os nossos problemas, né? A gente correndo atrás para ver se realmente a gente consegue contemplar a camada maior, que é a população que mais precisa, que é a baixa e a média, ou até então a pequena. Mas, infelizmente, a gente fica dificultoso de chegar até lá, das nossas demandas. É isso que está acontecendo, e deixa alguns vereadores embrabecidos, né? Bravo com o Poder Executivo, e não é diferente. Mas eu queria tratar de um assunto aqui, bem abordado na sessão passada, que é em relação ao esgoto. Nós temos um TAC firmado com a Sabesp, quando a gente fez aqui a documentação, liberando para eles poder trabalhar na nossa cidade por mais alguns anos. E nesse contrato que a gente fez firmando com a Sabesp, tinha uns compromissos com o governo do Estado e com a Sabesp do nosso município em tratar algumas ações. Inclusive, hoje, teve uma das pautas aqui, de uma indicação, se eu não me engano, um requerimento do vereador Fábio Tatu, em relação ao Jardim Boa Esperança, né, que é a rede de esgoto. Mas eu vou um pouquinho além, né? Certo que lá é um bairro, né, das pessoas no nível mais alto, mas a gente não pode confrontar em relação ao que acontece quando a Sabesp leva água, é o que gera o esgoto, ao mesmo tempo da rua aqui do bairro Ribeirão de Registro, que aqui está pior, porque aqui está o céu, o esgoto céu aberto. Infelizmente está a natura. A pessoa está dando descarga lá no seu banheiro e as crianças estão brincando lá na rua. Aqui está pior. Né? Pelo menos ali no Boa Esperança, as pessoas têm condições de fazer até a segunda fossa séptica para poder dissolver mais, né, os seus dejetos, e a água está indo para um córrego que cai aqui no Carapiranga, que é totalmente irregular também. Eu não sei por que a CETESB não pegou no pé ainda da Sabesp, porque tem um TAC firmado. E esse TAC firmado já passou o ano. Né? Já passou. E nós vereadores, precisamos pegar no pé. Não só da Sabesp, como do Poder Executivo, para poder as coisas andar. Não é possível, em pleno século XXI, praticamente no centro da cidade, a pessoa viver desse jeito, no esgoto, e sabendo que isso aí causa o quê? Gasto para o município. Porque se uma criança pegar uma doença, quem vai gastar somos nós. Né? É o SUS, quem paga somos nós. Isso que eu queria dizer aos nobres pares, que a gente faça realmente valer o nosso mandato. Parece que as coisas estão muito dispersas. A gente vem e fala, parece que fica só na conversa. Precisamos realmente ver as coisas caminhar. Não ficar batendo de frente um com o outro, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. A eleição está chegando aí, ó. A gente vê a casa aí com um monte de pré-candidato. Não só a executivo, mas também a legislativo. Então, o que acontece, gente? Se a gente não fizer um bom trabalho realmente, nós vamos embora.
nós vamos embora. Perde a vaga. Não resta dúvida, como algumas pessoas já perderam também. Você entendeu? Faz parte, pô. Né? A democracia é essa. Quem trabalha, continua. Quem não trabalha, infelizmente, fica a ver navio. Eu acho o seguinte, vereadores, se a gente não puder fazer a nossa cidade realmente crescer do jeito que a gente quer, a gente tem que começar a tomar uma posição mais drástica que nós estamos tomando agora. Porque a gente sabe que a gente está sentado aqui na mesa a contragosto de muitas pessoas. De muitas pessoas, infelizmente. Né? Mas nós estamos com os 2 pés atrás. Você pode ter certeza. E nós estamos com um escudo bem forte, porque sabe que se a hora que começar a bater, a gente vai bater mais forte também. Isso é uma mensagem do vereador Roberto, mais conhecido como vereador Diabinho. Pode contar com esse vereador. Ok, gente? Uma boa semana a todos, hein? Próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, a vereadora Inês Satiu Koyama. Boa noite, quero cumprimentar a mesa, os vereadores, o público que nos assiste, nossos colegas ex-vereadores, que nos prestigia nesta noite. Gostaria de usar a tribuna para dizer de um assunto que já vem sendo abordado em várias sessões, principalmente pela vereadora Sandra. Eu fui me aprofundar um pouco a respeito da questão do Viva Leite. Eu acho que o Viva Leite é um programa importantíssimo, né, e que realmente muitas famílias precisam, muitas crianças precisam, e não era possível que tudo aquilo que estava sendo informado aqui na tribuna fosse verdade. Então, eu fui me informar, porque é um absurdo. Né? Imagina, 403 crianças que foram cortadas assim, de forma sem explicação ou sem motivação, né? Não era possível. Então, eu fui verificar por que essas 403 crianças foram cortadas. Na verdade, foram crianças que não foram incluídas, algumas foram cortadas. No ano passado, não foi de um dia para outro. Foram vários meses, né, que foram sendo cortadas e algumas retiradas do programa. Quais são realmente os requisitos para que essas crianças sejam incluídas? Primeiro, elas têm que estar fazendo parte da lista do CAD. E o CAD único vem do governo federal. E lá eles analisam quais são as crianças que estão dentro do pré-requisito para receber esse leite, e encaminham para o município. Encaminham para o Estado, e o Estado encaminha para o município. E a Secretaria da Assistência, então, vai verificar quais as crianças que realmente precisam receber esse leite, né, se querem receber esse leite, tá? E se tem vaga, porque é um número X, número de litros de leite que cada município recebe. E aí, eles vão incluindo. Essa criança mora naquele endereço que está colocada? Essa criança existe? Essa criança mudou de endereço? Então, tem toda essa questão. Então, às vezes, vai lá, a criança já mudou de endereço. Ou então, chega lá, a mãe fala, não, minha criança já está recebendo leite pela saúde. Porque existem crianças que são inscritas, que precisam do leite, mas que são contempladas também pela saúde. Então, não precisa daquele leite. E existem também as crianças que saem do programa, porque ficam, na verdade, pela regra da Secretaria do Estado, a mãe que não
não for buscar o leite 3 vezes, pode ser cortado. Mas a Secretaria da Assistência não faz isso. Ela dá oportunidade mais vezes, e até 3 meses, e até 6 meses tem sido dado, às vezes, a tolerância, mesmo que o Estado tenha uma regra um pouco mais rígida. Tá? Então, para tirar uma criança, se tem bastante cuidado e critério. E também a criança, a mãe precisa fazer um controle desta criança, levar ao posto de saúde, pesar. Então, quando isto não ocorre, o leite não é cortado. Simplesmente, os técnicos dizem, vá fazer a sua pesagem, que voltaremos a entregar o seu leite. Então, também não tem esse problema. Eu acho que era importante esclarecer tudo isso, porque realmente não existiu esse absurdo, né, de 430 crianças que foram tiradas repentinamente. Não. Somados os vários meses, dentro da lista, muitas crianças que realmente já não estavam ali, não residiam, mudaram de endereço, ninguém conhecia, famílias que não queriam o leite, famílias que já foram contempladas pela saúde, e também tem um número X de litros de leite que realmente o Estado recebe e que pode entregar. São 15 litros por mês, hoje é entregue segunda, quarta, 4 semanas seguidas no mês. Na última semana, entrega 3 litros. Nas primeira, segunda, terceira e quarta semana, entrega 2 litros cada vez. Quando a mãe não vai buscar, antes era distribuído entre aqueles que estiveram lá para buscar a sobra. Hoje, a Secretaria do Estado não permite que faça isso. Tem uma regra. Não foi buscar, retorna, e esse leite é entregue para as entidades que cuidam de crianças ou então para as creches. Tá? E este número, eu perguntei, e este número tem aumentado por conta desta mudança, né, de locais de entrega? Não, o número continua igual, de ausência das pessoas responsáveis que vão buscar o leite. Não aumentou o número de mães ou familiares ausentes na busca do seu leite. Então, é importante que se esclareça que não é esse absurdo. Podem ter problemas? Podem ter, mas não é nada desse absurdo que realmente está, assim, dando a impressão que está ocorrendo. Tá? Então, é importante colocar essa situação. Outra situação que já se passaram 3 ou 4 sessões, que foi comentada, a questão do mosquito. Né? Graças a Deus, acabou. E a conclusão que se chegou pelo meio ambiente, também pelo professor lá da Unesp, que estava acompanhando, é que realmente foi uma eclosão que houve pelo período favorável e que, felizmente, acabou. Não tinha mais nenhum outro fator que fizesse com que esses mosquitos permanecessem aumentando, eclodindo naquela região. Graças a Deus. Quanto ao que o vereador Fábio comentou em relação à violência obstétrica, vereador Fábio, faço questão de participar, né, de todo o trabalho que, porventura, Vossa Excelência venha a desenvolver, porque esta vereadora, como obstetra e conhecedora de todo o sistema de saúde, né, de tudo que tem de bom e de tudo que tem de ruim, eu acho que pode contribuir bastante e quero mesmo que haja um avanço nesse sentido, porque não depende só de quem está lá na hora, na assistência. Existe todo um problema envolvendo a questão da violência. Uma parte, vereadora. Só, com certeza, e quando digo da questão da violência obstétrica, eu amplio o horizonte
Até porque sou participante dessa situação, porque na primeira gravidez da minha esposa, ela sofreu violência obstétrica e não foi por parte médica. Sou trabalhador da enfermagem e minha esposa foi vítima de violência obstétrica que não médica. Então, não é exclusivo. A denúncia atual desencadeia um movimento que é muito mais ampliado. A violência obstétrica, ela pode surgir desde a recepção, né? Com aqueles famosos, na hora de fazer não pensou, agora está falando, né? Que a gente sabe que existe, até o ato do do levar para casa, né? Daquela dor pós-parto. Então, a gente sabe, por isso que a gente tem prudência e responsabilidade suficiente para não registrar nome nenhum, enquanto não se apurar e não se esclarecer realmente, comprovar realmente quais são os agentes, quais são os responsáveis. Eu agradeço e me coloco à disposição. Tenho tranquilidade de estar atuando nesta área por muitos e muitos anos e lutar para que cada dia se melhore realmente a assistência nessa área. Era isso que eu gostaria de dizer. Agradeço a oportunidade. Pela liderança, o vereador Cristiano. Obrigado, boa noite. A mesa diretora está alta aqui, o microfone, vamos falar um pouco mais baixo. Voz do professor sempre costuma, não tem microfone na sala de aula, a gente costuma falar um pouco alto, né? Boa noite à mesa diretora, com o cumprimento na pessoa do senhor Roberto Sturti, Duarte, aos colegas presentes aqui e ao público presente e aqueles que nos assistem pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, né? Primeiro, saudade que o professor Danilo não está mais aqui na casa, já saiu, mas para realçar a importância da instituição, da Unesp, né? A gente vem aí há mais de mês, né? Uns 2 meses trabalhando com esse tema do não fechamento da Unesp, né? Do não fechamento de cursos, não fechamento da instituição, e o professor Danilo vem aqui demonstrar mais um dos excelentes trabalhos realizados por essa instituição em prol do município, que o município pouco conhece, né? Até pelos números que ele trouxe aqui de utilização de produtores rurais e agrícolas da cidade de Registro, ainda é muito incipiente e o que demanda um trabalho de publicidade de quais são os serviços que estão dispostos à população, né? Então, parabéns ao professor Danilo, fica aqui o meu elogio ao trabalho dele e dos demais professores ali da instituição. Também realçar, né, o professor Fred está aqui, está passando também um abaixo-assinado lá na instituição, na Unisep, nas Faculdades Integradas do Vale do Ribeira, um abaixo-assinado em prol da manutenção, fortalecimento da Unesp em Registro. Então, você vê uma outra instituição, inclusive privada, também abraçando a causa, a qual parabenizo o professor Fred pela iniciativa lá da Unisep, porque a gente sabe que as instituições de ensino só tem uma colaborar com a outra, assim como muitas vezes já foram realizadas parcerias da Unisep com a Unesp. Então, também fica aqui o meu parabéns à instituição, levar a diretoria da mantenedora por essa iniciativa. E me inscrevi aqui para falar sobre um tema, né? O vereador ali estava relatando sobre a questão dos semáforos, né? Dos radares, né? De avanço nos semáforos, a qual eu fiz um requerimento no início de fevereiro, solicitando algumas informações ao Executivo, a qual recebi a resposta à data de hoje, agora no fim da tarde, que foi deixado ali aqui na casa e veio lá para o meu gabinete. E diz algumas situações, né? Eu perguntei se havia previsão de retorno do funcionamento dos radares aqui no município e foi respondido que sim, existe a previsão do funcionamento a partir de março de 2019. Nós vimos que hoje estavam faixas aí falando sobre o retorno, que seria no dia 18 de março, mas parece que já mudou, não vai ser mais no dia 18 de março, né? Vai ser uma data posterior. Não sabemos ainda qual data,
mas que seja o mais para frente possível, pela questão da publicidade, né? Pela questão do respeito ao usuário, ao munícipe, para que saiba o quanto antes de que lá, a partir de abril, né, um mês antes, começará a funcionar. Eu, inclusive, num requerimento, não foi um requerimento, foi uma moção, né, que foi aprovada aqui na casa, uma moção de apelo para que fossem feitas panfletagens, inclusive falando a pontuação que se dá, né, com o avanço e o valor que é a multa, né? Porque acho que o brasileiro é assim, né? Quando sente no bolso é que acaba tendo alguma reação. Então eu acho que com essa situação de você conscientizar de que se você, né, agir erroneamente vai ter uma multa lá de quase R$200, né? E houver panfletagens nos semáforos aqui da cidade, né? Para no semáforo, né? Paga alguém ou os próprios servidores. Quantas vezes eu, secretário de Cultura, fui para a rua panfletar evento, né? Fui para panfletar virada cultural, eu funcionário, né? Com 4, 5 funcionários da Secretaria de Cultura, a gente ia para a rua panfletar, né? Então eu acho que também poderia, aí fica aí minha sugestão de que a gente sabe que são poucos funcionários, mas, né, eu acho que esta é uma ação de cuidado para com o munícipe, de atenção para com o munícipe, que eu acho que merece isso. Fiz outras perguntas, né? Se seriam instaladas outras placas quais ações de publicidade seriam feitas. Eles aqui nos responderam que serão instaladas placas de sinalização, além das placas já instaladas, já estão instaladas, acho que na maioria dos radares, né? Na maioria dos radares, não, desculpe. As placas estão instaladas nos postes metálicos, né, dos semáforos, agora acho que num tamanho razoável, né, está no próprio poste, não aquela placa que instalaram num tamanho A3, né, uma quadra antes, que era bem difícil mesmo de você visualizar, agora está lá bem grande, pelo menos isso nós temos, né? E aí colocaram que, bem como a implantação de faixas de aviso antes do início, além da publicação em redes sociais, sites e outros meios de comunicação oficiais da prefeitura. Não colocaram aqui panfletagem, que eu acho que seria de bom tom, e não precisa nem pagar. Você pode fazer na própria impressora da prefeitura, em preto e branco, num tamanho pequenininho. Acho que custo não é justificativa para não fazer a panfletagem. Perguntei sobre os valores pagos para a empresa, né, vencedora da licitação. Foram R$22 mil pagos, né, pelos, acho que 2 ou 3 meses, né, que não está aqui demonstrado quanto tempo, mas acho que foram 2 ou 3 meses, então foram pagos R$22 mil pela prestação dos serviços. O contrato encontra-se suspenso, né, porque teve aquele decreto lá do ano passado para suspender. Perguntei se os valores pagos à empresa seriam ressarcidos, enfim, ou se haveria um prolongamento do contrato. Não haverá ressarcimento, o contrato está suspenso, estará retomado assim que os ajustes sejam concluídos nos equipamentos semafóricos da prefeitura. Perguntei quais ações foram tomadas para a notificação daqueles motoristas que levaram multa e houve a suspensão. Foi respondido que foram enviadas cartas com o resultado do cancelamento da notificação, e os munícipes que estiveram presentes lá na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, eles foram atendidos e fornecidos cópias do documento que garantia o cancelamento. Perguntei também quais as devidas atitudes já foram tomadas para sanar todos os possíveis problemas nos radares, porque a justificativa do cancelamento é que os radares tinham alguns problemas, né? Foi realizado, segundo a prefeitura, foi realizado compra de equipamentos semafóricos, né? E eu estive na semana passada lá e perguntei se seriam colocados os radares com contagem regressiva, né? Eles falaram que fizeram uma licitação, um registro de preço sobre esses radares, desculpe, não os radares, né, os semáforos contagem regressiva, e no ano passado eu tinha feito um requerimento perguntando o quantitativo de multas e os valores, né, que foram aplicados em cada um dos semáforos dos radares. E aí os radares com maior índice de aplicação de multas foram justamente aqueles que não tinham a contagem regressiva. Então, aí já está uma das possíveis justificativas para que naqueles que não tenham a contagem regressiva, eu acho que o único que tinha contagem regressiva é o da Gersone, Nápoles, né? Acho que é o único. Não, o do Banco do Brasil. Acho que o do Banco do Brasil é o único com contagem regressiva, e ali do Banco do Brasil... ali o da Telefônica, os únicos que tinham contagem regressiva, e eram os que menos tinham incidência de
de multas aplicadas, que iriam colocar os 4 segundos no amarelo, que em todos os semáforos teria os 4 segundos. Então fica aqui a preocupação desse vereador, né, e a resposta que veio a calhar na data de hoje. Espero que seja colocado, os radares que a gente sabe que vai ser colocado, né, vão voltar em funcionamento, mas que volte numa data aí aprazível, numa data com um pouco mais de tempo, para que a nossa população e o nosso munícipe fique atento quanto ao cumprimento das regras de trânsito. A gente sabe que são regras de trânsito, têm que ser cumpridas, né? Trouxeram alguns vídeos, inclusive, naquela audiência pública, alguns vídeos realmente preocupantes, mas que tome todas as devidas ações aí para que haja o mínimo possível de aplicabilidade de multas e o máximo possível de proteção a vidas, e que não se torne a multa um mero instrumento de arrecadação, né? Porque aí não tem sentido mesmo, né? Muito obrigado. Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy. Do Johnny, você vai conseguir projetar, John? Eu não sei se é ele que está aí hoje. Gostaria primeiro de me referir aos dados que a vereadora Inês, líder do governo, trouxe, e reapresentar aqui o que eu já trouxe neste plenário. Nós estamos falando, na terceira linha, vagas, assim como na segunda linha, exclusão de crianças, de um desvio estatístico que é impossível dizer que seja normal. Veja bem, nesta planilha, ali em julho, foi quando foi feita a terceirização. Portanto, nós tínhamos uma média de 30, 170, 160. Observa-se que variam, sim, os números em relação às exclusões. E eu tenho certeza que a Secretaria Municipal fez de tudo para não cortar. Por quê? A nossa discussão aqui não é o corte. O corte se dá mesmo quando as crianças faltam para buscar o leite. A nossa discussão aqui, desde o primeiro momento, é que as crianças faltam, as mães faltam porque o lugar ficou longe. A Secretaria não poderia mesmo praticar nenhum ato diferente que não obedecer o convênio. Tem falta, tem que cortar. O que nós estamos discutindo aqui, tem falta porque os pontos de distribuição ficaram longe das casas, dos bairros, dos locais onde as crianças moram. Os senhores observam ali, no mês de dezembro, 469 é o número de vagas. Vem para janeiro, 831 o número de vagas. Por que 831 e 907 em fevereiro? Porque aí nós voltamos às linhas de cima, aquela de 423. Foi sobre esse desligamento, doutor Inês, que nós fomos conversar lá em São Paulo. Quantos desses se desligaram porque completou a idade? X. Quantos deles se desligou porque mudou da cidade? X. Então, o número, só no mês de fevereiro, é de 380, desculpa, não vou lembrar, 82, 86, algo assim. Das 423 desligadas, por esses motivos de mudança ou de idade, é só 380. As outras é porque faltaram. E faltaram porque ficou longe. Basta conversar com as mães o sacrifício que tá acontecendo nessa distância. Para os senhores terem uma ideia, o que ficou melhor, hein? No Arapongal foi 6 horas da manhã. A mãe acorda 5 e pouco, vai buscar o leite, mas vai às 6 horas da manhã. O que não dava para ir às 11, tendo que levar a criança para a escola, etc, etc. Então, aqui nós estamos falando de um problema real. Eu tive todo o cuidado, eu sei o quanto está, tanto tomando tempo do meu mandato imenso, como também venho reiteradamente falando o mesmo tempo na Câmara, mas quando eu compro uma briga é no sentido de ajudar a resolver. E eu já estou vendo que uma das coisas ajudou. A Secretaria usou da estrutura que ela tem, dos CRAS e talvez da saúde, não sei, já está começando a buscar. Porque nós vamos ver agora, se nós buscarmos outro relatório desse, que este número vai diminuir o número de vagas, as 900. Por que vai diminuir? Porque por aquilo que eu comecei a minha fala, pelo positivo. Agora está tendo a tal da busca ativa. Porque, como a senhora disse, independente de eu me cadastrar ou não no leite, se eu estou no CadÚnico, eu entro numa lista.
Só que daquela lista eu tenho que ir lá para perguntar para a dona Maria, para a dona Joana, para o seu José, se ele quer ou não leite. Se ele não quer, eu tenho que ticar e excluir para aquela lista andar. Foi a expressão que eu usei da lista girar. Por isso que, como ninguém procurava ninguém, os nomes ficavam lá e ficava a lista sem rodar e as pessoas esperando 2 anos para serem incluídas. Eu acho que aqui no plenário da Câmara, entrar em mais detalhes eu não consigo, por causa do tempo, mas estou à disposição para quem se interessar de esclarecer com mais detalhe. O nosso interesse aqui é resolver. O que a gente quer e vamos, se não na negociação, na minha fala e na organização da população, abaixo-assinado, reunião, estão se movimentando, e eu publicamente parabenizo a grande mobilização, são 1.900 famílias envolvidas, das famílias, ou então vai ser, oxalá, né, pelo judiciário, que é, com base nesses dados do impacto, o promotor público está com bastante expectativa que o juiz reveja a ação liminar e determine de imediato a retomada dos pontos. Muito bem, espero ter esclarecido. Agradeço a senhora, porque eu acho que esse é o papel do líder mesmo, de procurar as informações, mas, de fato, há, após a terceirização, um problema muito grande, e é um problema de segurança alimentar. Queria só dar uma justificativa aqui aos colegas, porque viram aqui da minha parte, reiterando indicação lá do ano passado, reapresentei, falando de mudar itinerário para passar pela UPA. Eu tive que voltar a esse tema, porque eu estou totalmente desesperançosa que se vá cumprir a integração. E se não tiver integração entre os ônibus, desesperançosa, isso não é nenhuma palavra que o vereador tem que fazer. Essa casa, na verdade, tem que exigir o cumprimento do contrato, como foi dito aqui, e tomarmos as medidas necessárias. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos pedindo aquilo que a empresa já disse que é possível fazer. Mudar dois horários dos ônibus, e a dona Carolinda, aproveitar que a senhora aqui, não ter que descer em frente à prefeitura e ir andando até a UPA. Um horário de manhã, um horário de tarde. Para ela ir à UPA, ela vai passar pela Clara Gianotti, vindo da SP para a Clara Gianotti. É possível fazer isso. Voltei a estas indicações porque a morosidade do cumprimento do contrato, a falta de medidas que estão sendo tomadas, enfim, nos leva a voltar quase que ao passado, que é mudar itinerário para ver se atende à questão do UPA, pelo menos. Quero dizer que fui surpreendida positivamente pelo vereador Fábio Tatu, com o tema da violência obstétrica, e positivamente, porque acho que é um tema que realmente, pelo menos eu tenho sido bastante procurada sobre ele, e dizer que quero somar esforços, convidar o senhor para somar, enfim, e a doutora Inês, com certeza, porque 2 ações estão sendo desenvolvidas por essa vereadora. Uma está e a outra dialogarei com a doutora Inês. Primeira delas, nós estamos já com 4, 5 reuniões estudando um projeto de lei que pudesse dialogar com a realidade local, mas um projeto de lei relacionado à violência obstétrica, inspirando em outras cidades, como é que a gente pode trazer para cá um tema que nos é muito caro, porque é um grande problema e vivenciado não de agora, né? E, como acho que o vereador Fábio já falou, não se trata aqui do médico específico ou do médico A e B. É uma situação, desde incentivo bom, enfim, não quero entrar no tema aqui agora, porque senão vou entrar em um tema só e posso ser questionado. É um tema bastante complexo. Então, de um lado, a gente está finalizando, tem um grupo de mulheres nos ajudando nesse projeto de lei que trata de violência obstétrica, um grupo de mulheres, e outra proposta que eu vou fazer para a doutora Inês, e agora vou fazer publicamente, é que a nossa Procuradoria da Mulher pudesse trazer uma audiência sobre isto, para a gente discutir desde aquela ideia do memento terapêutico, que eles não colocaram no remume os medicamentos, seja para trombose, né, que eu acho que é um dos medicamentos caros, aquele outro para gravidez de alto risco, que a gente pudesse discutir assistência neonatal, assistência, na verdade, do pré-natal como um todo e da assistência à maternidade, como uma das ações da Procuradoria da Mulher. Então, uma está em curso, que é um projeto de lei. A outra, vou dialogar com a doutora Inês, como procuradora da Procuradoria Especial da Mulher, que compusemos juntas. E parabenizar o Fábio aí também pela iniciativa. Eu não fiquei extremamente... Não sei nem a qualificação que dou aqui para o sentimento de saber que pessoas que dirigem a nossa cidade,
aliás, não dirige, mas nessa gestão parece que é o casal, né, que é o governo, se prestar a uma situação de tão baixa postura. É um desprezo pela democracia, porque desprezar o parlamento é desprezar a democracia. Entrar na conversa rasa, pequena, que nem o senhor mais simples acho que tem coragem de fazer. Porque nós amamos a democracia. O parlamento é a representação da democracia. Seja ele uma casa de vereadores, seja ela o Congresso, seja ela o parlamento. Faz parte dos 3 poderes. E eu lamento imensamente ter sido replicado uma avaliação, uma postura como essa. Fica aqui meu protesto, mas não posso também deixar de registrar que o fake news saiu da prefeitura no mesmo dia que saíram os 2, por conta da visita da Polícia Federal. E nós esperamos muito que saiam também pelas mãos da Polícia Federal de vez, porque da prefeitura saiu no mesmo dia que a secretária Simone Patrícia pediu exoneração, o fake news que produziu essa matéria saiu quietinho, como se ninguém soubesse. De quanto que é horrível você denegrir a imagem de alguém, você falar de forma indecente sobre a vida pessoal e a vida pública. Eu tenho um compromisso, nunca disse isso aqui, com a morte do meu pai, que eu vou passar minha história limpo, denegrida, que quis denegrir o senhor Gilson Fantin em um blog como esse, em memória do meu pai. Porque se tem uma coisa que eu tenho tranquilidade é dormir tranquilo e olhar nas ruas e andar nas ruas dessa cidade e dizer: eu não respondo por nenhum crime de corrupção. Respondo por vários processos que esse prefeito abriu contra mim. E cada mês um deles cai. E cada mês me fortalece mais, porque eu sempre defendi o respeito à coisa pública. Sempre defendi a ética na política e continuo defendendo. Agora, fake news como esses vão ainda se explicar na história dessa cidade. Muito obrigada. Eu queria aqui pedir para o meu vereador Cristiano que adentrasse o nosso professor Federico Ribeiro Simões para entregar esse documento em mãos a todos os vereadores e fizesse um pronunciamento para casa. Vereador, ex-vereador e professor, fique à vontade. A gente que agradece a presença do senhor e o senhor está com a palavra. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. É com satisfação que a gente retorna para atender uma solicitação, uma ideia, na verdade, do vereador Roberto. As pessoas acabam, às vezes, confundindo uma série de fatores e achando que a instituição privada é inimiga da instituição pública. Não é. Muito pelo contrário. Erros existem, acertos existem, e os acertos precisam ser reverenciados, eles precisam ser aplaudidos. Em que pese todos os erros e acertos de gestões para cá, para lá, um dos maiores acertos do deputado Samuel Moreira foi lutar pela instalação da Unesp. E a Unesp, ela é um ícone para a nossa região, e ela precisa ser defendida, com unhas e dentes. O trabalho que o doutor Danilo apresentou é um trabalho ímpar, que vai se perder se nós não nos mobilizarmos para a permanência da Unesp aqui na nossa região. E ela tem que ser uma luta suprapartidária, supra-sociedade, supra-instituições de ensino. A nossa é uma instituição de ensino particular que não compete, não luta contra a Unesp, muito pelo contrário. Então, fiquei extremamente satisfeito quando o vereador Roberto me procurou lá na Unisep, foi lá nos perguntar o que podíamos fazer. E se engana, mas se engana muito quem acha que nós não trabalhamos com o mesmo objetivo, que é melhorar a condição de ensino da nossa região, melhorar a formação da nossa região. Só quem não conhece a história da Unisep imaginaria que a Unisep ficaria à margem desse processo. Só quem não conhece o trabalho que a Unisep faz, por exemplo, na sua policlínica,
né, onde atende mais de 1.000 pessoas gratuitamente todos os meses, poderia achar que nós não encamparíamos essa luta. Então, o vereador Roberto nos procurou, e aí eu me socorri do vereador Cristiano, que fez o rascunho do cabeçalho para a gente. E, assim, com tempo muito escasso, foram coletados cerca de 1.500 assinaturas, de 18 municípios diferentes, mostrando que a Unisep, mais uma vez, cumpre o seu papel de preservar, lutar e tentar melhorar a educação do nosso povo. Independente se é uma instituição pública, uma instituição privada, isso é o que menos importa. Nós somos co-irmãs. Não vou entrar no mérito do carnaval, se é certo ou errado, depende do que você avalia, mas as escolas de samba dão exemplos de serem co-irmãs e movimentarem bilhões e bilhões na nossa combalida economia. E nós aqui temos que entender que a educação é feita por co-irmãs. As instituições particulares, EAD, presenciais, semipresenciais, elas têm que se unir com as públicas, porque só assim vamos melhorar a nossa região. Só a educação salva. Então, senhor presidente, eu quero entregar para o senhor os 2 abaixo-assinados, agradecer de coração a iniciativa, agradecer tudo aquilo que tem feito pela Unisep, todos os vereadores, sem nenhuma exceção, claro, alguns não gostam muito da gente, mas faz parte do processo, a gente entende, mas a sua iniciativa e muito dignifica a ação do vereador. Muito obrigado de coração e acredito que a Unisep cumpriu o seu papel. E esse senhor vereador, um abaixo-assinado de coração, como todos aqueles que se fazem dentro da Unisep, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população.